Pastor, me disseram que pintar cabelo, fazer maquiagens, pintar unhas e vice-versa é pecado. Porém, eu nunca vi um versículo na Bíblia que aprove este ato ou desaprove. O que o Senhor tem a me dizer sobre este caso? Irmã ou irmão que deve, por incrível que pareça, ter feito esta pergunta. E esta pergunta nós entendemos dentro da Bíblia que a própria Escritura de Deus não nos posiciona em um respaldo coerente, na qual venhamos a elaborar versículos, a ditar versículo para que venhamos a entendermos se aprova ou não. Uma só pergunta foi uma pergunta que é muito polêmica dentre a cristandade. Esta pergunta é polêmica, pergunta muito comentadas. Porém, do meu ponto de vista, de acordo com a Bíblia, será se esse ato que você está pretendendo a fazer é para glorificar o nome do Senhor ou é para ter glória somente para si? Será se é para você se mostrar que é bela, se mostrar que é belo, se mostrar para alguém em um ato de exibição do seu próprio corpo, ou é para o glorificar do nome do Senhor? Nós temos um versículo que nos orienta sobre este caso. O versículo é o versículo 12, 1 Coríntios 6, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esta é a resposta para você. Tudo que nós quisermos fazer com o nosso corpo, ou deixar de fazer, é permitido, mas não por Deus, pela própria pessoa, porque nós temos um livre-arbítrio de fazer o que quisermos com a nossa própria pessoa. Mas a palavra de Deus, ela, na parte B do versículo, ela diz: mas eu não deixarei que nada me domine. Se você pensou em fazê-la, se você pensou em fazer uma pintura no seu cabelo, uma maquiagem no seu rosto, um batom nos seus lábios, uma pintura nas suas unhas, ou vice-versa, assim sucessivamente, mas nós temos um Espírito que nos testifica. O Espírito de Deus, ele testifica com o Espírito do homem, para que nós possamos compreender se realmente somos filhos de Deus. Os filhos de Deus, ele obedece às coisas de Deus. E os filhos do maligno, ele tem uma obediência para as coisas malignas, para as coisas terrenas, para as coisas da terra, que é os desejos, que é a avareza, as contendas, as críticas, as calúnias, e tudo aquilo que nós queremos colocar em nossa própria vida, em nosso próprio corpo, para nos exibir. E isso pode ocasionar um pecado tão grave que você nem imagina o quanto que este pecado possa ser grave para a sua vida. Por isso que eu lhe coloco e lhe faço uma pergunta da mesma sorte. Nós sabemos que fumar é pecado. Sim ou não? A palavra que vem através desta pergunta para responder ela é sim. Nós sabemos que o fumo é pecado. O fumar se torna pecado por causa que o fumar
ele vem através da primeira vez, segunda vez, terceira vez, se tornar um vício. Porém, da mesma sorte que a Bíblia não afirma que o fumar é pecado, mas só que nós temos o Espírito que testifica dentro de nós que realmente é pecado fumar. Se você for procurar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma palavra sequer dizendo que o fumo é pecado ou não é pecado. Você não vai encontrar do primeiro de Gênesis ao 22 de Apocalipse nenhum versículo que os nossos patriarcas nos alertando a rejeição e a aceitação do fumo, que é o tabagismo. Mas só que nós temos um Espírito que testifica dentro de nós, que esse Espírito é o Espírito de Deus, que testifica com o Espírito do homem, para que nós possamos compreender que nós realmente somos filhos dele. E se nós formos filhos dele, nós iremos procurar as coisas que agradam a ele, não as coisas que agradam a nossa própria carne, não as coisas que agradam a nossa própria carnalidade humana. Por isso eu te digo, se você fizer algum tipo de pinturas em você, pergunte para o Espírito Santo: Senhor, isto vai louvar o teu nome? Isto vai fazer com que eu venha ser edificado ou edificar alguém? Ou simplesmente eu colocando em mim vai gerar escândalo? Se ocasionar escândalo, melhor que não faça, porque a Bíblia diz: ai daqueles por qual vem o escândalo. A partir do momento que você coloca vamos dizer, uma tatuagem no seu corpo, uma maquiagem no seu rosto, um batom nos seus lábios, uma pintura nas suas unhas, mesmo que seja base, eu te digo, alguém vai lhe falar palavras de lhe agradar. Certamente isso nós não podemos negar. Ah, meu irmão, minha irmã, isso ficou tão bonito. Mas alguém vai dizer assim: isso não provém do Espírito Santo de Deus. Então, a partir deste momento, você fez com que alguém viesse, por a sua própria atitude tomada, viesse esse alguém a gerar contenda. Ai daqueles por qual venha a contenda, pois seria melhor que ele nem nascesse, antes que ele colocasse uma pedra de moinho no seu pescoço, amarrada com uma corda, e se lançasse, se precipitasse no fundo do oceano, do que aquele que viesse a escandalizar um dos pequeninos do Senhor. Por isso, se eu coloco uma maquiagem em mim, se eu coloco uma pintura em mim, uma tatuagem em mim, tudo isso vai gerar escândalo para alguém. E quem foi o causador do escândalo? Eu que cometi este pecado, eu que cometi este algo que veio gerar o escândalo. Então fica a dica para você: antes que você pense em fazer algo para cicatrizar o seu corpo, ou para marcar o seu corpo, ou para simplesmente lhe embelezar carnalmente e não espiritualmente, pergunte para o Espírito Santo se o Espírito Santo está de acordo. Logo, logo você vai ter uma resposta na sua mente, no seu consentimento, que isso está fora do agrado do Senhor. Que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.